Vamos para o estudo dos conjuntos numéricos. O primeiro é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N de naturais. E ele é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o conjunto dos números naturais. Observe que no conjunto dos números naturais não tem número negativo, nem tem fração e nem tem número decimal. São esses elementos. E aqui ele cresce infinitamente. Aí eu tenho aqui o n. Ele diz que n é igual ao elemento genérico do conjunto. Ou seja, n vai ser a representação de qualquer número natural. Aí eu posso representar ele através da reta numérica. Começa com 0, olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e cresce infinitamente para o lado direito. Agora eu tenho subconjuntos dos números naturais. O primeiro subconjunto, lembrem-se que subconjunto são os filhos do conjunto. O primeiro subconjunto dos naturais é o conjunto dos números naturais não nulos. Olha, não nulos. Então, quem são esses números? Olha, aí ele é representado pelo N, pelo o símbolo dos naturais e esse asterisco aqui. Aí ele diz que o asterisco indica que foi retirado o zero do conjunto, ou seja, aqui foi retirado o zero. Como o zero é um número nulo, aí ele disse aqui que esse conjunto é o conjunto dos números naturais não nulo. Esse é o nome desse conjunto aqui, o n com o asterisco. Aí não tem o zero, né? Porque o asterisco retirou o zero. Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e cresce infinitamente para o lado direito. Ele pode ser representado dessa forma ou então assim, ó, n menos o zero. Então, tem duas formas de representar o conjunto dos números naturais não nulos. O segundo é o conjunto dos números naturais pares. Olha, conjunto dos números naturais pares. Aí eu represento pelo n e o pezinho aqui. Naturais pares. Que é 0, 2, 4, 6, 8. Aí a representação genérica é 2n. Com n pertencente aos naturais. Esse n aqui vai ser qualquer número natural. Então, essa é a representação genérica do conjunto dos números naturais pares. Então, está aqui. Observe que, para todo n pertencente aos naturais, 2n representa um número par qualquer. Se você quiser saber qualquer número par, só é colocar aqui o n, substituir no lugar do n, coloca o número natural e multiplica por 2. Aí você vai achar qualquer número natural par. 3. Conjunto dos números naturais ímpares. Agora são os ímpares, que é representado por n i de ímpar. Então é 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Agora a representação genérica de um número ímpar é 2n mais 1, com n pertencente aos naturais. Observe que para todo n pertencente aos naturais, 2n mais 1 representa um número ímpar qualquer. Então, se quiser saber qualquer número ímpar, só é pegar aqui no lugar do n, vai colocar um número natural qualquer. Aí multiplica aqui, olha, 2 com o número que você vai colocar e soma com 1. Aí o número que você encontrar aqui vai ser o número ímpar pertencente a esse conjunto. E aqui o número 4. Conjunto dos números naturais primos. Então, aqui são o conjunto dos números naturais primos. P de primo, que é 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aí tem mais 17, 19, e aí vai, né?
É infinito também o conjunto dos números naturais primos. Agora aqui, observações. Vamos ver as observações. As observações estão aqui. Deixa eu focar. Tá aqui as observações. A adição de dois números naturais tem como resultado um número natural. Então, veja, a adição de dois números naturais tem como resultado um número natural. Aqui faltou adição e multiplicação, porque na multiplicação também. Então, olhe, aí eu disse aqui, olha, esse símbolo é qualquer m pertencente aos naturais e o n também pertencente aos naturais, ou seja, você pega dois números naturais, um número m e você pega um número n. Se você somar os dois, o resultado vai ser também um número pertencente aos naturais. Se você multiplicar os dois, o resultado também vai ser um número natural. Então, tanto para adição quanto para multiplicação de dois números naturais, o resultado também é um número natural. Então, para adição, depois quando eu for refazer para enviar para vocês, eu vou colocar aqui multiplicação. A multiplicação, porque serve para a adição e para a multiplicação. Podemos dizer que n é fechado em relação à adição e à multiplicação. Então, por que é fechado? Porque você pega dois números naturais, multiplica e acha um número natural. Você pega dois números naturais, soma e acha outro número natural. Agora aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros. Agora o conjunto vai crescer mais, olha. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z, não é pela letra I. Natural é letra N. Inteiro não deveria ser letra I? Deveria, mas não é. É letra Z. Então aqui eu tenho, olha, aqui no centro do conjunto dos números inteiros eu tenho 0. Para o lado direito eu tenho os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Para o lado esquerdo eu tenho os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Aí eu tenho aqui a representação na reta. Está aqui o 0 no centro da reta. Para o lado direito eu tenho os positivos. Para o lado esquerdo eu tenho os negativos. Quanto mais vai vindo para o lado esquerdo, mais o número vai diminuindo. Ele fica menor. Observe que todo número natural, aqui é para ser natural, olha. Faltou o n. Observe que todo número natural é também um número inteiro. Isto é, n é subconjunto de z. Assim, olha. O conjunto dos números naturais é esse aqui, olha. Então, qualquer número natural pertence também ao conjunto dos números inteiros. Então, os naturais está contido no conjunto Z. Os naturais está dentro do conjunto Z. Ou Z contém o natural. Então, veja, aqui o pretinho é o conjunto Z. Olha, ele é bem grande. Quem é que está dentro do conjunto dos números inteiros? Os naturais estão aqui, eles, olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que natural é o 0 mais os números positivos. E conjunto dos números inteiros aqui, olha, é tudo. É positivo, é negativo, é o 0. Todos fazem parte dos naturais. Isso é importante que vocês tenham isso em mente. De quais são os elementos de cada conjunto. Porque isso cai muito em prova de concurso e também cai na prova do Enem. Então está aqui o conjunto dos números naturais. Perdão, inteiros. Agora eu tenho aqui subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Subconjunto são os filhos. Aí o número 1, conjunto dos números inteiros não nulos. Está aqui, olha. O conjunto dos números inteiros exclui esse asterisco. Ele exclui
o zero. Então ficou, olha, o zero saiu. Inteiros não nulos. Então ficou menos aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. E aqui para o lado direito, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Que eu posso representar também assim, olha, z menos o zero. Então, como é o nome desse conjunto com esse asterisco? Números em conjunto dos números inteiros não nulos. Está aqui, não nulos. Continuando aqui, aí eu tenho outro subconjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros não nulos. Mas aqui não vai ser não nulos, porque não nulos era o outro. Aqui vai ser o conjunto dos números inteiros não negativos. Esse aqui, olha, não negativos. Então aqui, deixa eu colocar aqui. Não negativos. Aí eu tenho. Então aqui, olha, z mais, então aqui só vai ficar os positivos e o zero. Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mais um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Número 3, conjunto dos números inteiros positivos. Aqui eu posso dizer agora que é positivo, porque sai o zero e fica só quem é positivo, olha. Aqui fica só esse positivo, diz que só tem número positivo, e aqui o asterisco diz que tirou o zero. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Número 4. Conjunto dos números inteiros não positivos. Então aqui, olha. Aí eu tenho aqui não positivo. Tem o Z com o sinalzinho de negativo. Está dizendo que aqui dentro só vai ficar os negativos e o zero. Por isso que ele é chamado de não positivo, porque aqui dentro não tem número positivo, porque o zero nem é positivo e nem é negativo. Então aqui, conjunto dos não positivos. Como aqui foi conjunto dos não negativos, então aqui dentro não tinha negativo. Aqui dentro não tem positivo, então é não positivos. Aí ficou 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Ele vai crescer para o lado esquerdo. Número 5, conjunto dos números negativos. Eu posso dizer agora que são negativos porque o zero saiu. Então aqui dentro só vai ficar os negativos e saiu o zero. Então ficou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim por diante. Isso aqui é mais uma memorização, tá bem? Não tem outro jeito. Observe que o conjunto dos números inteiros é formado pelo número zero, pelos números positivos e pelos números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros tem zero, tem positivos e tem negativo. Aí tem essas observações importantes. Aqui, as frações não pertencem ao conjunto dos números naturais e nem ao conjunto dos números inteiros. Então, frações não está nem nos naturais e nem nos inteiros. Fração não pertence aos dois conjuntos. Os números decimais não pertencem ao conjunto dos números naturais e nem ao conjunto dos números inteiros. Então, pessoal, atenção! Nem fração e nem decimal pertence ao conjunto dos números naturais nem dos inteiros. Apesar de ser negativo aqui, olha, veja que nós temos números inteiros negativos, números decimais negativos, mas ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Nós temos aqui frações negativas, mas frações não pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, por mais que você esteja vendo aqui o negativo, mas não está no conjunto dos números inteiros, porque fração
e número decimal não pertence aos inteiros, vai pertencer a outro conjunto que nós iremos estudar na próxima aula. Agora vamos para números inteiros opostos. Aí eu tenho aqui dois números inteiros são ditos opostos um do outro quando sua soma é zero. Então, assim, geometricamente são representados na reta por pontos que distam da origem, que distam igualmente da origem. Tomando como exemplo o número 2, o oposto do número 2 é menos 2. E o oposto de menos 2 é 2. Então, o que é mesmo o oposto, de um modo mais simples para explicar, é o mesmo número, só que com o sinal trocado. Se eu pegar o número 2, o oposto de 2 é menos 2. Se eu pegar o menos 2, quem é o oposto de menos 2? É 2. Então, é o mesmo número, só que o sinal fica trocado. Isso é o oposto. Quando eu somar dois números opostos, olha, aqui é a soma de 2 mais menos 2. O resultado sempre vai ser zero. Aqui eu tenho a soma de menos 2 com 2. Quanto é o resultado? Zero. Então, aqui na reta numérica, eles têm a mesma distância. Aqui, olha, tem a mesma distância da origem. A origem aqui é zero. Aqui a origem é zero. Aí, menos 2 está aqui do lado esquerdo. E 2 está aqui do lado direito. Então, eles têm a mesma distância da origem, olha. 1, 2. Teve dois traços. E o número 2? 1, 2 também. Então, aqui está a origem e eles têm a mesma distância da origem. No geral, nós dizemos que o oposto ou simétrico de A é menos A, ou vice-versa. Então, tanto faz eu falar oposto como eu falar simétrico, que é a mesma coisa. Agora vamos para o módulo. Módulo de um número inteiro. Se x pertencer aos inteiros, o módulo ou valor absoluto, olhe, tanto faz eu falar módulo como eu falar valor absoluto. Se x pertence aos inteiros, o módulo ou valor absoluto de x é indicado por... O módulo é indicado por essas barrinhas aqui, veja. Duas barrinhas ao lado do número. Aí eu tenho agora aqui, olha, se x for maior ou igual a zero. Pessoal, quem é maior ou igual a zero, bota isso na mente. Se eu estou dizendo que o número é maior ou igual a zero, eu posso dizer que é o zero mais os números positivos. O módulo de x é igual ao próprio valor de x, isto é, o módulo de x é igual a x. Vai ser o mesmo número. Agora aqui, se x for menor que zero, pessoal, menor que zero, bota na mente, é negativo. Então, se x for negativo, o módulo de x é igual ao oposto de x, isto é, x é igual a menos x. Isso aqui é matematicamente. Matematicamente, o correto é isso. Mas aqui nos exemplos, a gente vai ver como é fácil de fazer. Exemplos. Determine o módulo dos números abaixo. Pessoal, o módulo sempre vai ser o número positivo. Olha, aqui é 9. O módulo de 9, quanto é? 9. E o módulo de menos 9? O 9 positivo também. Olha, aqui é 10. Está positivo, né? Porque quando é positivo não precisa colocar. O módulo de 10 é 10. E o módulo de menos 10 é o próprio 10 também. Fica positivo, tá vendo? Olha, sempre. E o módulo de zero é zero, porque zero não tem sinal. Então, observou que o módulo de 9 é 9, o de menos 9 é 9. Sempre vai ser positivo. O módulo de 10, 10 e de menos 10 é 10. Então, isso é moleza, né? O módulo sempre será um número positivo. Com isso, a gente conclui a parte teórica
dos dois conjuntos, do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros. Esse estudo de conjunto é muito importante, por isso dê uma atenção especial e vocês têm que memorizar essas informações que eu dei, porque não tem cálculo nessa primeira parte aqui. É só uma questão de aceitar o que eu estou dizendo, estudar e memorizar essa parte aqui, tá bom?